O canal Yahushua Reina para Sempre apresenta, a partir de agora, pelas plataformas digitais, quem são os anticristos da Bíblia. Inscreva nesse canal, dê seu like, seu joinha, mais uma pérola da graça. Olá, paz e graça a todos, aqui é o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Quero desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vocês que vão assistir, que o nosso Deus nos dê continuamente sabedoria para nós entender aquilo que foi escrito nas Escrituras. Isso é muito importante para nós entender um pouco dos mistérios daquele que é espírito, que é invisível. E nós estamos aqui passando conhecimento. Quero lembrar vocês também que a verdade absoluta de Deus não está com nenhuma carne humana. A verdade absoluta é Ele mesmo. Nós simplesmente somos meros mortais. E nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, sempre nós estamos ensinando, e se nós estiver errado nos ensinamentos, a gente vamos corrigir. Vamos pedir desculpas e vamos corrigir aquilo que já foi ensinado. Porque a cada dia que passa, a gente vai aprendendo, meus irmãos. A gente vamos aprendendo. Por quê, Fernando? Porque a verdade absoluta nós não temos. Aqui eu não posso colocar uma doutrina e falar que essa doutrina ela é a pura verdade. Não posso, meus irmãos. Como eu vejo aí, tanto no sistema religioso, tanto nos canais que também é da graça, que os queridos irmãos afirmam com certeza 100% que esta é a verdade absoluta. Então, aqui nós vamos aprendendo um com o outro, crescendo no conhecimento. Eu quero lembrar vocês que nós temos coisas boas que vai vir por aí, meus irmãos. Não percam. Dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva nesse canal. Tem muitas coisas espirituais da Bíblia, das Escrituras, da história que nós vamos estar falando aqui no canal. Tem muitas coisas boas que nós iremos aprender aqui no canal. Coisas profundas. E que você vai ficar maravilhado em ouvir estas grandes verdades de Deus. As verdades não é do Fernando, não é do canal, mas é de Deus. Então, nós temos várias linhas de pensamento, várias correntes de pensamentos. Por quê? Porque nós somos seres humanos e pensamos diferente. Pensamos diferente. Então, tem coisas que a gente ouve, a gente vai e medita naquele texto e contexto, pensa, raciocina. O culto nosso é racional. O Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12. E a gente pensa ali, lê a Bíblia, fala, mas será que isso está correto, está certo, que o irmão está ensinando esse ensinamento? E depois a gente vai vendo que realmente não bate com as Escrituras. É uma doutrina mesmo, formada. E que esses irmãos, eu falo os irmãos até em graça, tem que arrumar esse conceito.
Eu falo isso no canal, eu poderia ter aqui, meus queridos irmãos, 2, 5 mil, 10, 20 mil inscritos aqui. Eu estava falando a mesma coisa. Porque nós aqui estamos nesta plataforma digital que é muito boa, que logicamente tem coisas que é ruins, tem coisas que não é bom, mas nós como adulto, nós temos que aprender. Eu não tenho problema de aprender. Você pode assistir, meu irmão, qualquer corrente de pensamento aqui no YouTube, tanto no sistema religioso, tanto dentro do cristianismo, para você aprender o que é o cristianismo, para você aprender o que é o islamismo, para você aprender o que é o espiritismo, o budismo. Você tem toda a liberdade para você ouvir o irmão, ver qual é o ensinamento do irmão e ver se ele está correto. Aquilo que ele está ensinando estiver correto, pegue para você. Aquilo que não está correto, rejeita. Nós temos a liberdade. Deus deu a liberdade, o livre-arbítrio para nós. Fazer o que nós quer fazer. Ouvir o que nós quer ouvir. Ver o que nós quer ver. Tudo com equilíbrio. Eu não tenho nada, meus irmãos, no sistema religioso. Eu deixei o sistema, abandonei o sistema 100%. Não podemos trazer nada do sistema chamado religioso. Porque o sistema religioso tem as suas regras, tem a sua doutrina. E eles têm uma doutrina formada, que eles estão corretos, que eles são o caminho, que eles são a verdade, que eles são a vida. Não é assim? Mas eles jogam para Deus. E aqui, meus irmãos, eu vou falar de tudo. Eu vou falar de agnóstico, vou falar de pré-tribulacionista, meio-tribulacionista, pós-tribulacionista, milenista. Vou falar de preterista parcial, porque a nossa linha de pensamento é preterista completa. Um grupo de pessoas que acredita que eu faço parte, que a Bíblia já está toda consumada, as Escrituras. Vou falar das histórias do passado, vou falar do Macião de Snob, Macião, o macionismo. Não perca, tem coisas boas vindo por aí. Vou passar aos irmãos todas as religiões, qual é o ensinamento deles, o que eles estão errados, o que eles estão certos. É isto, meus irmãos, que nós temos que aprender. Eu tenho uma Bíblia aqui, que ela é muito importante, porque fala de muitas religiões, o que eles pensam, o que eles falam de Jesus, o que eles falam do Espírito Santo, o que eles falam das Escrituras, o que eles pensam do Espírito de Deus, quem é Deus, o que nós somos, para onde nós vamos, se nós temos espírito, se nós não temos espírito, se nós somos só alma vivente ou não. Essas coisas nós vamos aprender. Quando nós deixar esse mundo temporal, para onde nós iremos? O que tem dentro de nós? O que as religiões pensam disso, os seus líderes religiosos? O que o cristianismo pensa, o Islã, o judaísmo, o espiritismo? Vamos ir na história desses homens que começaram. Vou falar de Macião de Sinop. Vou falar de José Smith, vou falar de Allan Kardec, vou falar desses homens que começaram lá no passado. Vou falar de Constantino. Tem muitas coisas boas vindo por aí. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre. E as pessoas perguntam por que Yahushua? Porque é o indígena que se aproxima do hebraico, que eles chamam hoje de hebraico. Vou falar também por quê.
porque vou mostrar a vocês que aonde aconteceu a história do Antigo Pacto, a história de Moisés, das tribos de Israel, do deserto, essa cidade, todas elas hoje no século XXI, têm as suas evidências, têm as suas histórias contadas, têm os seus nomes que tudo confere. Principalmente a Arábia Saudita, para onde foi o sogro de Moisés, aonde ele encontrou e casou com sua mulher Zíbora. Tudo acontece na Arábia. O monte chamado na Bíblia Português Brasil de Monte Sinai, Monte de Deus, que é o Monte Jabal Eulor, hoje situado na Arábia Saudita. Então aqui nós vamos aprendendo, meus irmãos. E eu falei que eu ia fazer a terceira parte e terminar, mas eu quero fazer a quarta parte, porque eu quero falar de Daniel, capítulo 7, 9. Daniel, que ele é revelado para ele o final do tempo, o final dos tempos, que foi para Jerusalém, e que o sistema e seus teólogos, seus líderes, pegam uma coisa lá do passado, uma profecia já consumada, feita, e traz para o futuro incerto. Então, eu achei por bem aqui fazer a quarta parte falando do livro de Daniel, que eles chamam o anticristo de chifre pequeno. E aí eles vão lá naquelas teologia moderna, teólogo, bacharel em teologia, pega bem, que é nós todos que não sabem. E dizem que lá o chifre pequeno que subiu, se exaltou, era e é o anticristo que virá. Então eu quero estar falando do chifre pequeno, porque aqui é a série Quem são os anticristos da Bíblia? Então vamos lá. 12 minutos. 12 minutos já foram. O tempo é precioso. Eu quero que você abra a Bíblia. Eu comecei a ler o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, mas eu quero que vocês acompanhem essa leitura. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 12, porque do versículo 13 até o 16 eu já li, e ele dá uma palavra de coragem aos irmãos de Tessalônica. Mas eu quero que os irmãos, chamar a atenção dos irmãos aqui para ler com atenção do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11 e o 12. Do 13 até o 17, ele está trazendo coragem aos irmãos em Tessalônica. Então, vamos lá então, meus queridos irmãos. 2 Tessalonicenses, fica à vontade. O apóstolo Shaul, Português Brasil, o apóstolo Paulo. Eu quero dizer também aos irmãos que o nome Yahushua, Shaul, esse nome português, é nome português Brasil. Também eu não quero fazer referência ao nome verdadeiro, ao hebraico, porque eu não sou professor de hebraico, não sou poliglota. Eu falo português mal. Mas a gente já conhece algumas palavras no Yiddish, que eles chamam de hebraico, conhece algumas palavras no grego, conhece algumas palavras no inglês. Então a gente fala, para que nós venhamos entender. Os irmãos entendem? Então vamos lá. Diz assim o versículo de número 1. Ele fala sobre a vinda do Senhor. Eu vou ler texto e quase contexto para nós entender. Vamos lá. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Preste bem atenção. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra,
quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado, já estivesse perto. Em outras palavras, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Por interrogação. Versículo 6. Agora vos sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o ímpio, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo engano da justiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer no pecado, na iniquidade. Isto aqui eu quero que os irmãos prestem muita atenção nesse texto que nós lemos, texto e contexto. Você pode ler o versículo 13 até o versículo 17, que agora ele vai dar uma palavra aos irmãos de coragem. Ele está falando dos últimos dias da vinda de quem? Está falando da segunda vinda de Jesus. Está falando da segunda vinda de Jesus, do Filho do Homem, e que a igreja estava preocupada com a segunda vinda. E ele está falando aqui no versículo de número 2, 3, que ninguém de maneira alguma vos engane, porque antes da vinda que aconteceu antes do ano 70, D.C. depois de Cristo, que não era para eles ficar preocupados, porque a vinda do Senhor só aconteceria depois da palavra chamada apostasia. A apostasia, ela tem o seu significado em engano, pessoas que são falsas, pessoas que proferiam a mentira, pessoas que se opunham, que era Satanás, adversários, que se levantaria, mas primeiro tinha que haver uma apostasia para que o homem do pecado se manifestasse, e ele chamou de filho da perdição. Apostasia, falsos profetas, falsos ensinamentos. Então, esse ministério da injustiça, ele já estava operando lá, ele já estava acontecendo lá. Já tinha falsos profetas, já tinha os anticristos que eu já falei aos queridos irmãos. Os anticristos eram os falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos. E tinha que vir um homem que representava, que ia se unir a esses anticristos, que era o chefe deles, que eles iam acreditar neles, que Paulo chamou de filho da perdição. Ele diz que o anticristo já estava no mundo.
o anticristo já estava no mundo e também os anticristos. Eu quero chamar vossas atenções que agora eu vou falar desse anticristo, porque eu já falei dos anticristos, que era a representação lá dos fariseus também, estava incluídos os escribas, os essênios, os celotes. Eles estavam lá. E a própria Jerusalém física, terrena, material, ela também era representada por inimigo de Cristo, porque estava lá física. E era antes de Cristo, porque Cristo não tinha voltado como juízo, como poder e glória. Hebreus capítulo 9, versículo 27, 28, que eles estavam aguardando ele para a salvação. A primeira igreja do primeiro século estava aguardando Jesus na sua segunda vinda para salvação. Então, esses anticristos, eles estavam, os seus dias estavam já contados. Esses anticristos, plural, esses dias deles estavam já determinados para destruição. Eles iam perecer. Eles eram ímpios, que não tinham o Espírito de Deus. Eram seguidor de um homem que foi chamado pelo apóstolo Paulo de anticristo, porque ele já estava no mundo. E estes anticristos iam seguir esse anticristo singular, um anticristo ia se unir a ele. E esse anticristo, ele não estava dentro de Jerusalém. Este anticristo, falado pelo apóstolo João, ele estava fora de Jerusalém. Ele estava, aonde que ele estava encaixado? Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 em diante. A besta, o animal raivoso, feroz, que subiu do mar, gentios. E você sabe que eu já falei dele, no outro vídeo você pode estar vendo, que ele era nada mais, nada menos, um dos Cáser, um dos César, que era Cláudio Germânico César. Cláudio, aliás, repetindo, corrigindo aqui os irmãos, Cláudio Germânico Nero César. Ele era o anticristo de João, capítulo 4, versículo de número 3. Os irmãos, abra a vossa Bíblia, fique à vontade, meus queridos irmãos. Olha o que diz 1 João, vamos ver se é 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 3. Ele era o Nero, o imperador. Não é, e não vai ser, nunca foi um homem do século XXI. Do jeito que a religião está ensinando, que é os últimos dias, os últimos tempos. Não existe últimos tempos para nós. Existem nossos últimos dias carnais, nossas vidas biológicas. Uma coisa nós temos certeza, nós iremos morrer. Isso com certeza. Então, no capítulo 4, versículo número 3, o apóstolo João já estava falando, isto antes do ano chamado 70, isso lá no ano, eu creio que essa carta ela foi escrita no ano 53 para trás. Aliás, essa carta ela foi escrita do ano, corrigindo aqui aos irmãos, do ano 63 para trás, porque os irmãos vão entender isso. Do ano 63 para trás. Essa carta foi escrita, a carta de João, primeira carta de João, que é chamada Epístola no português do Brasil, carta. Ele diz, capítulo 4, versículo 5, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus.
Mas este é o espírito do anticristo, vírgula, do qual já ouvistes. Eles já estavam ouvindo, falando sobre ele, que você já ouvistes, e que já há de vir, já estava quase chegando. E eis que já está no mundo da lei. Mundo aion, no grego, como eu falei para os irmãos, no território. O mundo da lei, não é o mundo cosmo. E ele já estava lá. Se ele já estava lá, então não tem como, meus irmãos, ele vinha no século XXI, no século XXII, porque ele já estava lá no mundo. No ano 63, tinha alguém. Preste bem atenção, meus queridos irmãos. Eu quero ir um pouquinho na história para que os irmãos venham entender. Porque a gente tem que fazer algumas correções. Como eu falei no outro vídeo, eu falei agora a vocês também, que foi escrito no ano 63, mas aqui tem outra correção, porque a gente vai ter que ir em datas, a gente vai ter que ir na história, a gente vai ter que ir no calendário de Július, no calendário de Padre Gregório, um calendário com outro. Aí a gente se perde um pouquinho, mas a gente vai corrigindo. E que os irmãos prestem bem atenção e até marque para que os irmãos não venham errar. Se o Nero, o César Nero, ele nasce no ano 37. E ele morre no ano 68. No ano 44, o apóstolo Paulo, essa carta de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, essas cartas de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e a carta de 1 João, capítulo 4, versículo 3 em diante, capítulo 2 de 1 João, já estava lá os anticristos. Isso do ano 37, preste bem atenção, agora nós entendemos que essa carta, ela foi escrita do ano, essas duas cartas foi escrita do ano 37 para frente. Foi daí para frente. Por quê? Porque o anticristo, ele já estava no mundo. Então, ele tinha nascido no ano 37. Então, quando ele escreve, fala, o anticristo, capítulo 4, versículo 3, 1 João, já estava no mundo. Então, essa carta, ela tem uma referência, uma Wikipédia, no ano 37 para frente. Não é antes do ano 37, é depois. A carta de Tessalonicenses e a carta do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz que no ano 43, mais ou menos, 2 Tessalonicenses fala que tinha um que impedia que o anticristo viesse. E a gente, lendo 2 Tessalonicenses, nós entende que do ano 40, porque Cláudios era aquele que estava impedindo a dinastia, a família. O tio de Nero, falando assim, muitos chamam de padrasto de Nero, estava impedindo que Nero assumisse o trono. Então nós, lendo o capítulo de número 2, vamos voltar lá de 2 Tessalonicenses, ele vai falar que tinha um que estava impedindo, aonde muitas vezes nós, olhando para o lado espiritual, a gente entende que é o próprio Deus. Por mais que eu respeite essa linha de pensamento que Deus estava impedindo até chegar ao ano 70 para o juízo, mas falando literalmente, aqui quem estava impedindo era outro imperador chamado César Cláudios. Ele é que estava impedindo
o anticristo, chamado Nero, chamado por João, chamado pelo apóstolo Paulo de filho da perdição, ele é que estava impedindo o imperador Nero assumir o trono. E só assumiria o trono na sua morte, que aconteceu no ano chamado ano 44, foi quando Cláudio morreu. E aí, quando Cláudio morre, aí Nero assume como imperador de Roma. Então, isso aqui é muito relevante, meus irmãos. Por quê? Porque nós entendemos a história da Bíblia com a história de Roma. Olha só o versículo de número... Isso, indo para o lado espiritual, nós entendemos que é o próprio Deus impedindo os falsos profetas, os anticristos. Mas, literalmente, aqui é Cláudio. Preste bem atenção. Ele diz assim, capítulo de número 2, de 2 Tessalonicenses, ele diz, em versículo de número, vamos ver aqui, de número 6, é isto, diz, e agora vós sabeis o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. A gente lendo isso aqui, do lado espiritual, a gente entende que é o próprio Deus. Porque o que era físico lá, a própria Jerusalém, tudo que era físico, carne humana, Jerusalém, templo, sacerdote, sumo sacerdote, também era chamado de anticristo. Carne humana, matéria, natureza humana, natureza adâmica. Os irmãos entendem? Então, ele diz, literalmente falando agora, que tinha um que estava impedindo que eles assumissem o trono e que estava lá já os falsos profetas, lá já estava. Ali eu já entendo que o livro de Atos dos Apóstolos já estava acontecendo. O livro de Atos é outro mistério também que já estava acontecendo, não foi escrito depois do ano 37, mas foi escrito depois do ano 37 para frente. Porque já estava acontecendo. E a apostasia, as mentiras, os falsos profetas, eles já estavam se unindo com a Roma, com César. Eles já estavam, há muito tempo, já desde o tempo do Salvador, eles já estavam envolvidos, Jerusalém. Ela já estava envolvida com o Império Romano, que era a besta, que era o falso, que era, como é que fala? Não o falso profeta, mas que era o Império Romano que estava ali corrompendo junto com Jerusalém. E ele diz, e agora vou saber o que ele tem para que o seu tempo seja manifestado, porque o mistério da injustiça opera, somente a um agora resiste, até que o meio seja do meio seja tirado. Quem era Cláudio? Cláudio, que morreu no ano 44. E então será revelado o quê? O iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Aqui não é lendo literalmente que Deus chegou lá no ano 68, porque Nero nasceu no ano 37 e assumiu o trono na morte de Cláudio no ano 44. Ele assumiu a morte de... Quando Cláudio morre, ele assume Nero e ele governa Roma por 13 anos e morre no ano 68. Então, esse ano 68, faltava-se 2 anos para a vinda do Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo lê essa palavra, figura de linguagem, que ele se assentará no trono, querendo parecer Deus, ele blasfema, ele é um homem iníquo,
Isso é a verdade. Ele está usando figura de linguagem. Não é que ele foi lá literalmente, se assentou no trono de Deus. Não, é porque ele era o homem da iniquidade. Não é que ele foi lá literalmente, blasfemou lá dentro do templo. Não. Ele está usando figura de linguagem para mostrar quem era Nero, esse imperador, filho do pecado, iníquo, filho da perdição, sem espírito, ímpio, maligno, perverso, mau. Ele é contra Deus, ele quer parecer Deus, ele é a si mesmo pela história de Nero. Aqui assentará como Deus no templo de Deus. Ele queria, ele tinha, desejava o seu intento do mal, ele desejava isso dentro dele, ser Deus, sentar lá como Deus para os hebreus adorar ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é que o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi lá e destruiu Jerusalém. Ele morreu no ano 68. Não é que Deus saiu fogo literalmente da boca de Deus, destruiu Nero, matou Nero. Não. É porque ele estava falando da vinda. O assunto é a vinda do Senhor. Na vinda do Senhor, os inimigos, o anticristo seria morto, os anticristos seria morto. É isso, a destruição, o fim dos ímpios. Sem o Espírito de Deus seriam todos destruídos para sempre. Porque o Império Romano não foi destruído espiritualmente por Deus, foi destruído pelos bárbaros no ano 476, por Rômulo. Quando se dividiram. Então, nós entendemos a Bíblia, irmãos, literalmente, com figura de linguagem, com símbolos. Então, nós aqui já entendemos um pouco aqui que o anticristo falado por João, capítulo 4, versículo 3, que já estava no mundo, era o próprio Nero. E Cláudio estava no trono. Cláudio, ele morreu quando Nero assumiu. Os irmãos podem estar entrando no Google e vendo. 42, 44. Ele assume, que eu não estou lembrando agora, ele assume o trono. Mas houve uma conspiração antes, como eu já falei. A sua mãe Agripina, a mãe de Nero, desejava o poder, desejava o trono para colocar o seu filho britânico, filho de Cláudio Nero, ou filho de Cláudio Cáser, padrasto do próprio Nero, ou tio, muitos chamavam assim, porque ela casou com seu irmão, ou casou com seu irmão, com seu tio Cláudio. Eles cometiam incesto. Essa família, essa dinastia tinha um incesto, falando assim, um incesto do antigo pacto dos hebreus. Essa dinastia tinha isso, tinha irmão com irmão. Tinha muito problema de epilepsia lá no meio daquela família, a dinastia Cláudio. Começou com Júlio, que era ditador, Júlio César. Depois veio Augusto César, que foi o primeiro imperador, colocado primeiro imperador no ano 27. E ele, essa Agripina, ela se espelhou, ela foi muitas vezes, até a história diz que ela foi até estrupada pelo seu irmão Calígula, porque na história de Calígula foi perverso também a dinastia claudiana, e que ele cometia incesto com as irmãs. Foi abusada, segundo a história Agripina. E Nero nasce, seu pai morre, ele tinha só 3 anos, diz a história. E agora ela tem sede de poder, ela casa com seu tio Cláudio, tudo família. E tem um filho chamado Britânico, e agora ela quer colocar Britânico no poder. Quer tirar Cláudio. Paulo fala que um detia. Mas antes de acontecer que Cláudio morre, porque segundo a história de Tácito e Suetônio, historiador
da época, fofoqueiro da época, colunista da época, eles colocam veneno, faz um banquete, coloca veneno dentro do vinho de Cláudio e ele morre. Agora Agripina está com poder em suas mãos para colocar Britânico, meio-irmão de Nero, porque Nero, ele se espelha, diz a história, Tácito e Suetônio, diz que ele se espelha no seu tio Calígula, que não era coisa boa naquela época, era perverso. E ele faz uma festa ali e coloca veneno dentro dos cogumelos do seu meio-irmão Britânico. Ele arma, porque ele sabe que Britânico vai ser colocado no trono, mas Britânico tem 13 anos de idade ainda. E acontece que Britânico morre, diz Tácito e Suetônio, morre babando. E agora Agripina vê Cláudio morto, seu marido, vê seu filho morto, e agora ela coloca, juntamente com Nero, ela entra e assume o trono no ano 42. Você está entendendo, meus amados irmãos, como essa história é muito relevante? E o apóstolo Paulo falou isto. Ele disse que tinha um que estava impedindo, ele foi morto. Foi Cláudio César, marido de Agripina, mãe de Nero. E aí vai começar agora uma história, vai começar o cumprimento da Bíblia. As profecias de Jesus de Nazaré, as profecias dos profetas que falaram tanto do fim dos tempos, vai começar agora. Capítulo 24 de Mateus, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13. Vai começar agora o que, Fernando? Aquilo que ele disse quando os discípulos saíram com ele no particular, perto do templo, quando estava lá em Jerusalém, a Jerusalém de então física. Os seus discípulos chamou Yahushua, Jesus de Nazaré no particular, e disse: Mestre, quando será o fim destas coisas? Olha que pedras bonitas, que Herodes, falando assim em outras palavras, que Herodes reformou o templo, juntamente com Herodes o Grande, reformaram o templo aqui em Jerusalém. Olha que pedras preciosas, mestre. Mas me diga uma coisa, mestre, ele falou aos seus discípulos, ele não falou a nós. Qual é o fim dos tempos? Fim dos tempos de quem? Desse mundo agora cosmo? Não, do mundo Econeme, do mundo Aion, habitado, a velha aliança. Ele diz, mestre, eles falaram, mestre, qual é o final dos tempos? Ele disse, quando esse evangelho for pregado a toda criatura, todo mundo, o mundo Aion, habitado, território. Quando esse evangelho foi pregado, o evangelho do reino foi pregado a todas as nações do Aion. Lá estava a Grécia, lá estava a Pérsia, lá estava a Babilônia, lá estava Roma, lá estava a Fenícia, Síria. O mundo Aion. Quando este evangelho do reino for pregado a toda criatura, virá o fim. E ele disse, haverá, discípulos, haverá uma grande tribulação. Primeiro haverá dores, entregarão vocês ao sinédrio. Depois haverá uma grande tribulação. Depois a vinda do Filho do Homem, o juízo, princípio de dores, uma grande tribulação e o juízo vai chegar para vocês, para Jerusalém.
Não é para o mundo cosmo, meus queridos irmãos evangélicos. Não é a destruição desse mundo cosmo que vivemos agora, os continentes, América Central, América do Sul. Não. O fim chegou para eles, o final da era dos hebreus, a destruição física de Jerusalém. E a história bate, insere-se na história da Bíblia. E a Bíblia diz que Cláudio morreu. E a profecia de Jesus de Nazaré tinha que se cumprir. Ele disse, Mateus 24, versículo 24 adiante ali, ele diz que haveria uma grande tribulação como nunca houve e nunca haveria outra como aquela. Mateus 24, 34, não passará aquela geração deles, não passaria. Mas tinha que acontecer todas aquelas coisas materiais, destruição, falso profeta, falso messias, terremotos, fome, peste. Aí aconteceu, não é para hoje, meus irmãos. O que está acontecendo hoje é da natureza humana. Terremotos sempre houve em Jerusalém, no Oriente Médio, houve terremotos. É só ler o livro de Atos que você vai entender que realmente já é consumado aquilo que o Salvador e a Yahushua deles disse. Então nós vamos entrando aqui entendendo. Então, o anticristo já estava no mundo. Já estava no mundo. Não é que vai estar. E os anticristos também. Agora, para cumprir a profecia de Jesus de Nazaré, que a religião, que os religiosos, que os líderes religiosos chamam ele de mentiroso. Desculpa aqui a expressão, meus irmãos. Não dão veracidade àquilo que ele falou aos discípulos quando estavam próximos do templo. Que não haveria outra tribulação, mas ele diz que vai haver outra. Ele diz, o João, que o anticristo já estava lá, mas ele diz que vai haver um anticristo Lúcifer, vai sair do abismo, um ser das trevas, em real. Então, agora vai cumprir as profecias do ano 37, que ele nasce. Lá estava o filho da perdição, Nero, Germânico Nero, Cláudio, da família Claudiana, da dinastia Flaviana, da família Flaviana. Ele nasce no ano 37, não é o deixado para trás 1, 2, 3, que eles fazem filme daquela criança lá, que entrega-se, vende a alma lá, naquela feitiçaria, que nasce já um diabo, um satanás. Não é isso não, a Bíblia, história romana e Bíblia. Ele já nasceu sem espírito. Não tinha entendimento de Deus. Perverso, mau. Quando ele se assenta no trono depois da morte de Cláudio, aí vai começar o quê, Fernando? Uma grande tribulação. Para cumprir a palavra de Jesus de Nazaré. A tribulação começa com o filho da perdição, o homem iníquo, começa com ele, para cumprir as profecias do próprio Jesus de Nazaré, que haveria uma grande tribulação. Ele era o anticristo, e os seus seguidores anticristos, os seguidores de Jerusalém, que não confessava, que não tinha o Espírito de Deus, o E maiúsculo. Não tinha. João disse isso.
Você está entendendo, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para sempre? E ele, quando assume, ele é da perdição mesmo. Porque a história diz, Tácito e Suetônio diz que ele matou, amou para sua mãe. Queria matar ela do céu. Convidou ela a um lugar, a um mar, e queria matá-la, mas não conseguiu. Porque o sofá romano de então tinha suas pontas, e aquele do céu, como um guindaste hoje, caiu sobre aquele colchão, naquela praia que ela estava dormindo, e machucou só os ombros dela. Ele não conseguiu. Quando Agripina soube que seu próprio filho, queria matá-la, ela fugiu. Quando não conseguiu matar, ele manda os seus capangas, os seus soldados, atrás dela, com espada para matá-la, porque ele queria poder. Agripina vai beber do seu próprio veneno. Tira a espada, enfia na sua barriga. E ela diz, olha, me mate por aqui, porque é aqui que saiu o ímpio. Mata sua mãe, a faca, a espadada. Está casada agora com a sua esposa. Diz que mata a sua esposa degolada, arranca o seu pescoço. Octávia, segundo a história de Tácito e Suetônio, Octávia. Depois tem relacionamento com Pompeia, sua amante. Mata a amante, a Pompeia, a chutes. Diz Tácito e Suetônio, filho da perdição, sem espírito, ímpio. Mata a chute até a morte, grávida. E o Tácito e Suetônio diz que ele é um artista e gosta de música. Você entende, meus queridos irmãos? O filho da perdição. Roma está vendo tudo isso acontecer. Roma teme Nero. Os senadores, a República Romana, os moradores, temem Nero. Tem medo dele. Ele é um tipo de ditador perverso que não teme pela vida de ninguém. E diz que quando acontece todos esses acontecimentos, os senadores se reúnem para tentar acabar com a vida de Nero, o Senado romano de então, os senadores. E ele foge à moeda. Por isso que a Bíblia aparece marca da besta, ele foge à moeda. A moeda de prata, coloca mais bronze, tampa. Ele foge à moeda. Faz para os seus trabalhadores forjar a moeda romana e coloca mais cobre. As moedas romanas têm mais cobre do que prata. Ele foge para enganar os romanos. Por isso que é a marca da besta. Os irmãos estão entendendo essa história tão maravilhosa, meus irmãos do canal Yahushua Reina para sempre. Ele viaja para Roma para ganhar ele viaja para a Grécia para conquistar suas conquistas. Ele volta e sabe que os senadores tramam contra ele. Ele manda matar
os senadores, a espada e marcar eles, os traidores, com marca de ferro e mata, degola. Isso tudo é acontecimento do filho da perdição, do gentílico. E agora no ano 64 vai começar a grande tribulação. No ano 64 vai começar agora a grande tribulação. E essa grande tribulação profetizada pelo Salvador, Yahushua de Nazaré, Jesus de Nazaré. Roma vai pegar fogo. Roma antiga, 14 zonas, 14 cidades, era toda de madeira, vai pegar fogo. Para concretizar, para cumprir aquilo que o verdadeiro profeta, revestido de carne e sangue, falou. Enquanto Roma pega fogo, o filho da perdição, chamado pelo apóstolo Paulo, o anticristo, chamado por João, ele toca a harpa. Ele é o artista, é o ímpio artista, gosta de música. E Roma vai incendiar, vai acabar no fogo. Mas agora ele vai culpar os seguidores de Jesus de Nazaré. Este é o canal Yahushua Reina para sempre. Não percam. Tem muitas coisas boas vindo por aí. Agradeço a vocês, meus irmãos inscritos nesse canal. Dê o seu like, seu joinha. E vamos continuar. Porque a grande tribulação da Bíblia, a tribulação verdadeira escrita no livro de Mateus 24, Lucas 13. Aliás, Mateus capítulo 24. Vai começar. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para sempre. Que vocês tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Tô indo. Um abraço a todos.